Shalom pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao curso apologético em defesa da fé. Hoje eu estarei aqui respondendo mais algumas questões que envolvem os céticos. Bom, eu estou um pouco rouco, né? Eu não sei se daí para vocês perceberem, mas eu vou fazer mesmo assim, porque tem algumas questões a ser respondidas que os céticos perguntaram, né? Aqui em Êxodo, capítulo 15, verso 3, fala que Deus, que o Eterno, ele é varão de guerra. Varão de guerra. Só que em Romanos 15 e 33, fala que ele é um Deus de paz. Então há uma contradição aí. Os céticos perguntam: como você responderia a essa questão? Ele é um Deus de guerra ou um Deus de paz? Bom, pessoal, para dar uma resposta simples, é só você raciocinar um pouco. Eu vou fazer aqui uma aplicação prática no Brasil. Observe. O Brasil hoje está em paz com todos os reinos do mundo, com todos os países do mundo, ok? Mas se o Brasil for entrar em uma guerra, ele não vai ser um país de paz. Ou seja, ele será um país de guerra. Mas hoje ele é um país de paz. Então, tem como ter paz e guerra? Tem. Exemplo, vamos supor que os Estados Unidos está em guerra com outro país. Então, ele está em guerra. Na parte que a guerra passar, ele não vai estar mais em guerra, mas vai estar em paz. É dessa forma que eu explicaria esse texto. Deus, quando ele é desafiado, quando alguém desafia o Eterno, isso não fica impune. Gálatas 6,7 diz: porque de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você quer desafiar Deus, você vai ter guerra. Mas se você quiser paz com o Eterno, você terá paz. Então não há nenhuma contradição. É só questão de pensar um pouco. A segunda pergunta está aqui em Êxodo 20, verso 4, onde diz que não pode fazer imagem de escultura. Só que em Êxodo 25, 20, pode fazer imagem. E Números 21, 8, pode fazer. Vou ler aqui o texto de Números 21, 8, onde está aqui relatando o fato. Aqui. E disse o Eterno a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. Então aqui o Eterno dá ordem a Moshe para fazer uma serpente de... Ele fala aqui que é uma serpente de bronze ou de metal, aqui no verso 9. Então, o texto que está falando que é para Moisés fazer a serpente, não está falando que é para o povo adorar aquela serpente, mas para fazer para serem curados, porque aconteceu aqui dentro do contexto que as serpentes aqui, ela estava matando o povo, que o Eterno trouxe aqui um castigo. Então se você pega do verso 4 ao verso 9, você vai entender o porquê desta serpente. Então a serpente, ela tem uma figura ali de Cristo. Por quê? Observe. As serpentes mordiam o povo, ok? O povo estava ferido. E quando ele olhava para a serpente, ele era curado. Agora pense um pouco. Nós, antes de Cristo morrer por nós, estávamos mortos em pecados. Efésios 2:1. Mas, quando ele morre, nós fomos vivificados com ele. Por quê? Porque quando como se fosse assim, aquela serpente, quando mordeu o povo, era como se fosse o pecado contaminando o homem.
E o homem só pode ser salvo por meio da cruz, por meio de olhar para Cristo, no sentido de obedecer os seus mandamentos, ou de um homem ou você nascer de novo. Então é isso que te leva à salvação. Então a cura vem através de olhar para aquela serpente. Deus não mandou adorar a serpente. Êxodo capítulo 20, verso 4, fala de não fazer para adorar. Ok? Então, há duas distinções. Quando Deus mandou fazer imagem, ele nunca disse que é para se prostrar e adorar perante ela. Em hipótese alguma, ele mandou isso. Êxodo, ele proíbe a adoração à imagem. Não faça imagem tal, não se curva a ela aí, não sirva a ela e tal. Então está tratando de duas coisas distintas, portanto não há nenhuma contradição. Então a serpente era um símbolo de Cristo. Okay? Quando eles olharam para a serpente, eles eram curados. Quando nós olhamos para Cristo, os nossos pecados são perdoados. Aqui em Levítico, é a terceira pergunta. Aqui em Levítico, capítulo de número 23, verso 14, 21 e 31, fala de diversas leis que elas eram eternas. Mas em Romanos 7, 6, fala que não estamos mais debaixo da lei. Então, peraí, se as leis é eterna, como é que ela acabou? É uma questão um pouco delicada para alguns. Mas não há nenhum problema. O termo usado em Levítico 23, 14, 21 e 31 é o termo hebraico olam. Esse termo hebraico ele possui um significado de um período muito longo de tempo. Exemplo, vou ler aqui em Êxodo, capítulo 21, verso 6. Então seu senhor o levará aos juízos e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. Então esse termo aqui, que fala que os servos serviriam ao seu senhor para sempre, aí a questão é, esse servo está lá até hoje? Não, ele já morreu há muito tempo. Então o que era que ele está falando aqui? Esse para sempre era por toda a vida daquela pessoa, como a NVI traduziu, eu servirá por toda a vida, mas o termo ali aparece, é o termo olam. Portanto, essas leis não eram eternas sem fim, mas uma eternidade, um período muito longo de tempo até Cristo. Então não há nenhuma contradição bíblica. A contradição quem fez foi o próprio foi a própria pessoa que a perguntou. A quarta pergunta está aqui envolvida em Josué 7:1. Aqui está assim. Quem foi o pai de Acã? Josué 7:1 fala que foi Carme. E Josué 7:24 fala que foi Zerá. Como definir essas questões? Quem foi o pai de Acã? Carme ou Zerá? Vou ler aqui na tradução NVI. Ela traduziu os textos corretos, que você entende. Josué 7:1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carme. Então, Acã é filho de Carme. Quando vamos para o verso 24, o verso 24 diz: então Josué, junto com todo o Israel, levou Acã, bisneto de Zerá. Então, a NVI, ela faz você compreender bem o termo. Que Zerá ele era bisneto de Zerá e não filho, essencialmente, que Zerá teve relação com a mãe dele e tal, não. Está falando de que ele era filho de Carme, bisneto de Zerá. A tradução corrigida, infelizmente, eles não aí corrigiram esse ponto.
A quinta pergunta está aqui. Em 1 Reis 4:26, Salomão possuiu 40.000 estrebarias para os cavalos. Só que em 2 Crônicas 9:25 fala que ele tinha 4.000 estrebarias. Então ele tinha 40.000 ou 4.000. É mais um erro da tradução corrigida. Eu vou ler aqui na Bíblia NVI, que ela novamente ela corrige aí esse erro que o tradutor ali cometeu. Aqui ela diz assim, poxa, primeira Reis 4:26 diz: Salomão possuía 4.000 cachoeiras para cavalos de carro de guerra e 12.000 cavalos. Então, tanto Crônicas, 2 Crônicas quanto 1 Reis está falando 4.000, não é 40.000. Ali foi um erro que o tradutor deu um acréscimo, coisa que não existe. A NVI corrigiu, então não é uma contradição, é erro do tradutor. E a última pergunta que eu deixei, a mais difícil para o final, é baseando-se em Salmos número 44, verso 21. 44, verso 21 diz: Deus não teria descoberto, pois ele conhece o segredo do coração. Então aqui fala que Deus conhece o segredo do coração. Só que em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, fala que Deus provou o povo para saber o que estava no coração do povo. Então, peraí. Se ele provou para saber, ele não sabia. Então é uma contradição bíblica. O Deus bíblico, ele não é onisciente e outra hora ele é. Não é uma contradição. É só você conhecer. Você sabia que existe o conhecer por experiência e o conhecer, de fato conhecer? Deus, ele não conhece um ato pela experiência. Como assim? Observe. Deus conhece tudo que o homem está no coração do homem. Só que a experiência é outra coisa. Eu vou aqui explicar. Exemplo. Vamos supor que tá você e dois amigos seus conversando. Um amigo seu foi embora para casa e ficou você e ficou outro. Ok? Aí você vai para a sua casa e o seu amigo vai para a casa dele. Aí esses dois amigos seus, um liga para o outro e o outro atende. Aí um diz: olha, aquele cara que está conversando com a gente hoje, ele é um cara muito amostrado e tal, começa a falar mal. Então esse amigo seu que ouviu isso, vai ligar para você e vai dizer: olha, fulano, teu amigo falou que você é assim, assado. E foi. Ah, pois tá bom. Aí você diz: então liga para ele. Tu chama ele na tua casa, liga para mim, deixa o telefone ligado e começa a puxar assunto com ele, para eu ouvir. Então você diz: tá bom. Então o seu amigo diz: ok. Aí ele chega na casa do seu amigo, né? Aí seu amigo liga para você e diz: escuta. Aí o seu amigo começa a puxar a conversa com ele. Por que fulano é assim assado? Ele começa a falar: não, porque é tal. Aí você só ouviu. Aí depois você fala: eu vou falar com ele. Aí você já perto dele: e aí rapaz? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já falou mal de mim? Peraí. Por que você perguntou se ele falou mal de você, se você já sabia? Porque você queria ouvir da boca dele, ver ele próprio confessar da própria boca dele em frente a você. Então você já sabia que ele falou mal de você, mas você queria algo a mais. Então esse é o conhecer por experiência. É um conhecimento quando acontece aquilo. Exemplo, amanhã vamos supor,
Amanhã Deus sabe se vai chover ou não, mas vamos supor que amanhã chove. Então Deus sabe que vai chover. Só que ele ainda não viu aquele ato por experiência. Ele só vai ver esse ato amanhã. Então, quando começar a chover, ele sabe que está lá chovendo. Mas ele sabia desde ontem, ou desde hoje. Então, não há nenhuma contradição. O período que fala é um conhecer por experiência e não um conhecer que ele já não conhecia. Ok, pessoal? Se não ficou claro, vocês aí procurem eu aí no meu WhatsApp. Vou deixando aqui o número do meu telefone abaixo aqui no link, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim e eu vou tentar aí responder a sua questão. Ok, pessoal? Então, que o Eterno os abençoe. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e deixar aí o seu like e compartilhar este vídeo, porque vai ser de muita importância para muitos. Vamos ajudar, vai ajudar muitas pessoas a conhecer um pouco mais, e quando aparecer esse tipo de conversa, eles não ficarem perdidos. Então agradeço a todos vocês que assistiram este vídeo até o fim, e que o Eterno os abençoe e fiquem na paz.